Muito bem, então a gente ouviu a Vitória Stephanie, que fez essa denúncia com relação ao transporte de pacientes à capital, que é servido aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós viemos conversar com a secretária municipal de saúde, que é a senhora Ilana Caetano, para saber realmente como é que aconteceu e que tipo de serviço a secretaria presta com relação a esses pacientes que têm que fazer tratamento de saúde na capital, secretária. Nós recebemos a denúncia de uma mãe que tem uma criança que vai fazer tratamento em Teresina e ela relatou que é um desconforto com relação ao translado dela até Valença. O que é que a senhora apurou, conversou com o motorista e qual é o posicionamento da Secretaria de Saúde com relação a esse caso? Olha, Batista, primeiro é um prazer conversar com a TV Grande Rede, apresentar as nossas informações, né, que são de grande importância para a população. Eu fiquei sabendo, o setor de transporte me falou sobre a situação e ouvindo, né, a alegação da paciente, ouvi também o motorista, né, também o chefe de transporte da Secretaria de Saúde. Não é uma situação favorável de ambas as partes, para ambas as partes. Claro que para a paciente, como também para nós, porque nós não temos a intenção de oferecer um desserviço. Pelo contrário, a Secretaria Municipal de Saúde oferece hoje, semanalmente, 2 vans, segunda e quinta, e terça, quarta e sexta, outra van. Ainda também... Quantos pacientes são transportados de cada viagem dessa, em cada transporte? 15, média de 30 pessoas por dia nas 2 vans. 32. Tem uma que cabe 17. 15. Enfim, Batista, então a gente fica preocupado quando fatores como esse acontecem, porque não deveria acontecer, mas é importante também, Batista, as pessoas entenderem como é oferecido esse serviço. Nós temos... Imagina que você sai daqui com 15 pacientes, cada um com problema de saúde diferente. Tem uns que não pode nem ficar muito tempo esperando, né? Já vai para uma consulta e não pode ficar muito tempo na casa de apoio. Então, existe ali um horário que tem que ser respeitado. Porque quando o transporte é oferecido unicamente para uma pessoa, é uma situação. Mas quando o transporte é coletivo, é outra situação. Você está entendendo? A gente tem que pensar no todo. Então, no momento que uma paciente ela tem outros problemas pessoais para resolver, né? E o motorista aguarda, né? E por vários fatores ele não pode esperar. Porque ali tinha problemas que tinha pessoas que tinham problemas com CA, problemas cardiológicos, glicemia alta. Então, eles ficam com ansiedade muito grande para vir embora, e com razão, porque saúde não é uma coisa assim que você ande tão confortável no transporte. E aí nós precisamos manter esses horários. É necessário que a gente respeite o horário para respeitar o todo. Porque, como eu digo, não é um transporte individual. Eu ouvi a alegação da paciente, conversei com o motorista, ele me explicou a situação e, como eu digo, não é algo bom, né? Mas a gente precisa começar a se adequar à necessidade do transporte da saúde, né? Eu sempre digo, se o paciente vai e a consulta dele é 3, 4 horas da tarde, espera, aguarda. Agora, saiu para um problema pessoal, os outros sabem. E eles estão na ansiedade de vir embora. E aí houve esse atraso por conta, mas é uma situação que a gente não quer que aconteça novamente. Já conversamos, vou até conversar com toda a grade de motoristas, para que a gente, toda vez que tiver uma situação dessa, ele seja respaldado, né, com os outros pacientes, que realmente ele veio embora por várias outras situações que também aqui não é favorável eu estar apresentando. Então, nesse caso, só para esclarecer aqui, a van, o motorista, ele tem um horário a cumprir, né? Infelizmente, aquela paciente ela não conseguiu resolver o seu problema pessoal o quanto antes e acabou
a van teve que vir por conta de outros passageiros. Então, é um coletivo. Isso mesmo, é isso que eu estou te dizendo. Todas as vezes que as pessoas irem resolver problema de saúde, ela sabe o horário, ela já sai daqui, quando deixa o paciente no local que ela vai ser atendida, ela já sabe o horário que nós vamos sair. Até o último atendimento, a van aguarda. Agora, infelizmente, se trata de problemas pessoais, aí os próprios pacientes não aceitam. Você não está fazendo uma viagem pessoal, é coletiva, a gente tem que pensar no todo, é isso. Agora, secretária, qual é a maior dificuldade hoje de se fazer, de prestar esse serviço? É um serviço gratuito à população, mas que, infelizmente, ele precisa ser mais esmiuçado, mais explicado. Talvez a população esteja tendo essa dificuldade, por exemplo, e no caso, eu, por exemplo, se eu tiver um exemplo aqui, se eu precisar usar o transporte, eu preciso ter um acompanhante. Se eu precisar de um acompanhante, vai ter essa vaga de acompanhante. Também essa questão de marcar o dia, desmarcar, enfim. Vocês têm uma complexidade muito grande em prestar esse serviço por conta dessas nuances. Batista, olha, a primeira situação é a demanda, a procura. É enorme. A gente poderia estar botando aqui ônibus, talvez a gente não atenderíamos. E nós não temos situação financeira para arcar com a despesa desta natureza. Transporte é caríssimo, não tem recurso específico para isso. Pode procurar na transparência dos recursos o que entra para transporte, não tem. Então, isso aqui tudo é um trabalho de contabilidade, né, que nós temos que realmente, nós devemos oferecer, mas de acordo com a nossa situação. E aí, como eu lhe disse, a procura é enorme, certo? E nós temos que atender às maiores necessidades. Tu já imaginou, Batista? Eu tenho um agendamento até para o final do mês de julho já. Eu entrei aqui na secretaria, uma paciente ia saindo, oi, Ilana, graças a Deus, minha consulta é dia 31 de julho. Eu disse, já agendou a passagem no transporte? Acabei de agendar. Eu digo, graças a Deus. Olha só, aí como é que tu imagina que alguém chega aqui 3 dias antes ou 24 horas antes da sua consulta? Eu não tenho a mínima condição de atender. Eu não tenho ali transportes aguardando o paciente. Infelizmente, era bom que tivéssemos, né? Mas a gente não tem. Então, a gente busca de todas as formas com os municípios aqui próximos. Nós temos parceria. Novo Oriente, a gente tem um grande trabalho, uma parceria, precisa da gente, a gente precisa de Novo Oriente. Lagoa do Sítio, Barra de Alcântara, a gente tem todo um traquejo deles estarem nos ajudando, a gente ajudando eles. Quando nós volta, o retorno sempre é mais vago, sabe? Então, quando a gente tem sobra no carro, vem gente de Novo Oriente. Quando Novo Oriente tem sobra no carro, traz gente de Valença. E, enfim, a gente precisa, isso é uma rede de apoio. Os municípios se ajudando. Ainda temos mais essa ferramenta, sabe? De buscar para atender bem a população. Enfim, é um trabalho, Batista, que é muito delicado, mas, acima de tudo, ele tem que ser humanizado. E a gente tem um setor de transporte com essa característica, né? O nosso coordenador Abdon, ele é uma pessoa que ele, às vezes, 10 horas da noite, ele está mandando mensagem, desculpa aí, secretária, tem como a senhora ver a possibilidade de mandar uma pessoa aí, do seu jeito aí para Teresina? Eu digo, vamos ver, porque ele não dorme se o problema for resolvido. As pessoas sabem, conhecem, mas, enfim, agradar a todos é muito difícil, e principalmente em gestão pública. Verdade. Agora, para aquela pessoa que está desavisada, que não sabe como é o procedimento, de repente ela tem um diagnóstico de uma consulta, um exame que ele tem que fazer, buscar outro centro, no caso a capital, e existe esse serviço aqui. O que é que ele tem que fazer? Ele liga para quem? De repente, daqui a 3, 4 dias, ele tem que estar lá para fazer esse exame, às vezes é um exame de urgência. Qual é o procedimento que o paciente tem que fazer ao buscar esse serviço aqui da secretaria? É assim, não é nada que seja aleatório, sabe, Batista? Eu vou fazer um exame e venho aqui marcar. Não é assim que funciona. Primeiro, ele tem que ser regulado, né? Agendado. Aí, quando ele está com essa guia de agendamento da regulação, por isso que alguns, eles deveriam
realmente essa informação é bem relevante, essa pergunta que você me fez. Toda vez que sair da regulação, com sua consulta ou seu exame agendado, deve-se chegar até o setor de transporte. Sai da regulação, vai direto para o setor de transporte para agendar a sua viagem no setor de transporte, com a guia. Como eu lhe disse, ninguém chega lá marcando uma viagem sem uma guia. Se ela, de repente, chegar lá sem a guia, a orientação do transporte é que ela vá fazer a solicitação dessa regulação. Sim. Sem a guia, a gente não pode mandar ninguém para Após ele estar com a regulação em mãos, qual é o outro procedimento que o serviço faz? Aí, da guia, vai para o agendamento só para marcar o dia e o horário da sua viagem. Do dia e do horário. Do dia e do horário. A partir daí, aí já fica a cargo do transporte. Disponibilizar a vaga. Outra dificuldade que vocês têm é, de repente, a pessoa desiste da viagem e aí a pessoa não avisa. Ô, Batista, essa é uma situação que a população deve nos ajudar. Nós temos fila de espera no transporte. E aí, de repente, você decidiu que você não vai mais para a sua viagem, para a sua consulta. Mas, enfim, a gente liga, não atende o telefone, ou muitas vezes diz que vai e não aparece no horário. E aí, muitas vezes, tem alguém ali precisando tanto, deixa de ir, perde essa vaga porque a população esqueceu de nos avisar. A gente pede o apoio mesmo, nós precisamos, é como eu digo, a população e a gestão pública é uma rede de apoio. Se nós não estivermos juntos, mostrando e respeitando o outro, vai sempre acontecer esses problemas. É um coletivo, não é individual. A gente tem que se ajudar. Muito bem. Está aí as explicações da secretária Helena Caetano com relação a esse caso da denúncia da Stephanie, da Vitória Stephanie, e também com relação ao uso desse serviço, à prestação desse serviço, que é gratuito, mas que infelizmente, aqui em Valença possui. E que o usuário ele precisa ter a responsabilidade na hora de marcar e na hora de também viajar, porque outras pessoas ficam sem viajar. Agradecer mais uma vez aqui a gentileza de nos atender, e é isso. Então, esse é mais um serviço que a TV Grande Rede presta com relação à apuração de denúncias. E nós estamos aqui para isso também, para ouvir as duas partes. As imagens da Isabela Rodrigues Batista Pereira, aqui da sede da Secretaria de Saúde, para a FM Cidade e a TV Grande Rede.